Olá, estamos estudando a respeito do Pai Nosso, o registro que encontramos em Mateus capítulo 6, de 9 a 13. Na palavra anterior, falamos um pouco sobre a primeira expectativa de Deus que aparece nesse texto, que é a expectativa da devoção. A expectativa de que esse Pai espera que você fale com Ele, de que você estabeleça pelo caminho da oração intimidade com Ele. E hoje iremos seguir um pouco mais adiante, mas quero ler novamente o mesmo texto, Mateus 6, de 9 a 13, que diz assim: Portanto vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Nesse momento eu quero trazer aqui um destaque especial. O primeiro destaque que eu dei foi para a primeira fração do versículo 9, que diz: Portanto vós orareis. Só que nessa oração ele inaugura a primeira frase da sugestão, dizendo: ao orar, diga assim: Pai nosso que estás nos céus. Aqui temos alguns princípios fundamentais, eu quero compartilhar parte disto hoje com vocês. A primeira coisa é a ideia que Deus quer que você construa dele, o conceito, melhor dizendo, que Deus quer que você construa dele a respeito dessa oração. Ao orar, ele espera que você o veja como um pai. Ele espera que você o compreenda como um pai. Isso é um desafio muito grande. Alguns chegam a afirmar, e parcialmente isso é uma verdade, que a história com a nossa família, especialmente com a figura do nosso pai, seja esse pai um pai ausente ou presente, independente de como esse pai apareceu na sua vida, se ele te registrou ou não, se você tem uma ideia desse pai, uma fotografia, se você tem lembranças vívidas, se você viveu com esse pai, independente dessa realidade, esse pai presente ou não, objetivo ou subjetivo, ele existe na mente humana e faz com que você atravesse essa compreensão ou transite dessa compreensão meramente humana, projetando em Deus, que também é chamado de pai, uma ideia muito distorcida. E isso é um perigo. Por muitas vezes, alguns veem Deus como um carrasco, porque isso remete ao pai que foi grosso, ditador, intransigente, violento, etc. E às vezes, alguns veem Deus como um Deus bonachão, permissivo, porque a figura paterna foi frágil, incapaz de corrigir, de estabelecer limites e assim por diante. Então, eu queria que você desprendesse a sua atenção dessa figura paterna humana e pudesse olhar para a própria Bíblia, e a forma como Deus se mostra como Pai e o jeito como Ele nos trata nessa tarefa ou nesse exercício da paternidade. Por isso, precisamos olhar para a segunda parte do texto, que diz que esse Pai, Ele está nos céus. Portanto, Ele desloca a nossa atenção da terra para os céus, dizendo: olha, é um outro parâmetro de paternidade. O nosso Pai humano, por mais que nos ame, de fato ama, via de regra, pais amam seus filhos. Eles são falíveis, eles têm seus limites, eles enxergam um pouco, mas não enxergam além da curva, não enxergam o futuro, não são capazes, de repente, de lidar com algumas situações de adversidade, muitos desses pais fracassam, e aí por diante. Mas esse Pai que está nos céus, ele se mostra como um Pai que é capaz de todas as coisas, todo-poderoso. Por que eu digo isto? Um pouco adiante, ele vai dizer que esse Pai tem um reino. Portanto, mostra a figura desse pai associada à figura de um rei. Um pai empoderado, um pai com todo o poder, um pai com toda a capacidade. Um pai que nessa capacidade de poder exercita esse poder em amor e em graça. Porque ele faz questão de que nós o chamemos de pai, não de rei, mas de pai. Apesar, e também isso é fato, que ele é um rei, o rei dos reis. Eu quero então grifar um pouco sobre essa segunda parte da expressão. Primeiro é isto: a expectativa de Deus, nesse primeiro momento desta minha mensagem de hoje, é que você possa compreendê-lo como pai. Semana passada falamos sobre a expectativa da devoção e hoje sobre a expectativa da filiação e da paternidade.
um Deus que deseja que você o veja como Pai. Só que tem um detalhe, esse Pai é chamado de nosso. Não é o meu Pai, é o nosso Pai. Isso fala de um Deus que pensa coletivamente. Isso fala de um Deus que olha não somente para você, para o seu umbigo, para a sua necessidade particular, mas ele olha para todos os seus filhos. É um Deus que tem um olhar que está ampliado. Ele não é um Deus que tem um olhar exclusivo para alguém. Por mais que ele consegue perceber a necessidade individual, particular de cada um dos seus filhos, a forma como ele se posiciona mostra que ele é um pai que vê a coletividade. É um pai que age na coletividade. Quer ver como isso funciona na prática? Um dia o Senhor chamou Abraão e fez uma promessa para ele, disse: Abraão, eu vou abençoar você. Ok. E logo depois ele diz: eu vou abençoar também a sua família. Isso amplia um pouco mais, vai além de Abraão. Depois ele diz: vou abençoar você e sua família para que as demais famílias da terra também sejam abençoadas. Isso mostra já lá atrás, muito antes de Jesus vir, muito antes dessa oração ser ensinada, que Deus pensa para além de um ser humano exclusivo, para além de um sujeito específico. Ele pensa coletivamente. O Pai é nosso, ele não é exclusivo seu. Ele não é só seu, ele é também do vizinho. Ele é da pessoa da rua de trás. Se você mora num apartamento, num prédio, ele é Deus também de alguém que mora no primeiro andar e no nono andar. Ele é o Deus do cara da portaria e é o Deus do dono do empreendimento. Esse Pai é nosso. Ele é pai também daquele que mora na periferia e que a água não chega na casa dele, que tem que cavar um poço, e ele é pai também daquele que tem condição financeira e que é um empresário bem-sucedido. O Pai é nosso. E se nós não compreendermos essa condição, então iremos pecar na nossa tarefa de nos relacionarmos com Deus, porque desejaremos um Deus exclusivo para nós. Um Deus que atenda ao nosso desejo particular e que olhe para o nosso umbigo. Ele vai olhar para você. Ele é capaz de fazer isso também. Vou abrir com parênteses nessa fala que nos chama para a coletividade, falando de um Deus também que age na individualidade. Quer ver? Uma multidão estava saindo de Cafarnaum e outra multidão saindo de Naim. A Bíblia diz que a multidão que saiu de Cafarnaum estava jubilosa, alegre. Muitos milagres haviam acontecido naquela cidade. Mas de Naim saía um cortejo fúnebre, em que uma mãe viúva estava sepultando seu único filho. Uma tragédia sem precedentes naquela cultura em que a mulher precisava de amparo e esse amparo era mediado pela figura do marido, na ausência do marido, do filho. E esse filho também morre, filho único. Ela estava totalmente desamparada. A Bíblia diz que o Senhor Jesus para tudo e vai até aquela mulher e olha para a necessidade daquela mulher e toca na história daquela mulher e traz de volta o seu filho. Isso fala de um Deus que também age na individualidade. Fecha o parênteses. Mas isso não anula o fato de que Deus sempre pensa na coletividade. Ele não queria abençoar apenas aquela mulher. Abençoando aquela mulher, várias pessoas também seriam, por carona, abençoados. Esse Pai que é nosso nos ajuda inclusive a pensar a forma como nós lidamos com a nossa vida. Somos tendenciosos ao egoísmo, ao isolamento, ao individualismo. Nessa cultura que estamos vivendo, então, nem se fala. Uma cultura que celebra a individualidade. E esquecemos que tem gente além da gente. Você não está sozinho na sua empresa, no bairro que você mora, você não está sozinho no seu prédio, não está sozinho na sua família, você não está sozinho, existe mais gente além de você. Você não pode sair por aí tomando decisões sem levar em consideração de que essa decisão vai afetar, direto ou indiretamente, positiva ou negativamente, a vida de alguém. Então essa ideia de que vivemos coletivamente é também anunciada como um princípio espiritual ao chamar Pai, ao chamar Deus de Pai, mas entender que esse Pai, ele é nosso, ele não é só seu. Deus é um Deus que pensa assim, coletivamente. Eu não sei como você está vivendo a sua vida, mas eu vou dizer para você, se você está pensando no viés da individualidade, se você acha que tudo que importa é você e aquilo que você tem como sonho pessoal, como plano pessoal, esquece, porque isso não faz sentido na ótica de Deus. Tenha seus planos pessoais, busque seus objetivos, se ame, mas ame alguém além de você. Abençoe alguém além de abençoar a si mesmo. Compartilhe daquilo que Deus tem te dado, porque o Pai dos céus, ele não é só seu, ele é nosso. Que Deus nos abençoe. Amém.